Conhece? Eu sou a Stephanie, pra quem não me conhece, eu também sou a Stephanie. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês a resenha deste livro aqui, ó. Uma alma perdida. Uma vida interrompida, memórias de um anjo assassinado. Bom, primeiro eu tenho que falar pra vocês que talvez o tema do canal também entre um pouquinho no tema literário, porque eu gosto muito de ler. E era pra ter saído um vídeo na terça-feira passada, hoje é quinta-feira. E, bom, eu não consegui gravar um vídeo, mas eu vou tentar seguir, tá, gente? O que eu falei, né, aquela meio regra que eu falei, que os vídeos sairiam terças e domingo. Mas como não deu, porque terça e domingo fica, tipo, muito próximo do outro, não tem muito tempo, como eu já expliquei, talvez fique pra quinta e pra terça. Ou pra quinta e pro domingo. Mas vamos vendo, tá? Mas vai ser por aí, terça, quinta, domingo, entendeu? E, bom, como vocês puderam ver no título e como eu falei, eu vou fazer a resenha desse livro aqui. Uma Vida Interrompida, Memórias de um Anjo Assassinado. Primeiro eu tenho que dizer que esse livro, ele tem um filme, né? Esse livro, ele originou um filme que se chama Um Olhar do Paraíso. Bom, primeiro eu vou falar a sinopse, assim, no geral do filme. Não vou ler a sinopse, nem ler aqui a sinopse do livro, porque na verdade são vários trechos, digamos, que de autoras de livros. Por exemplo, temos aqui a Anna Quinton, que é a autora de um filme aqui que tá escrito em inglês, de um livro que tá escrito em inglês. Aí temos o Mitchell Carbon, que é o nome de outro autor de outro livro, entendeu? Então ela meio que colocou a opinião de cada autor, dos autores que leram esse livro, entendeu? Então, basicamente, o filme e o livro, eles contam a história de Suzy Salmon, uma garota de 14 anos que ela foi abusada e morta pelo seu vizinho, o Sr. Harvard. Por aí, vai nesse de Harvard, entendeu? E, bom, o livro, ele conta basicamente, ele não conta em detalhes como apareceu, porque a gente sabe que normalmente os livros, eles são bem mais detalhados do que os filmes, porque como é que você vai adaptar um livro de 353 páginas em um filme de 1h30? Então, a gente sabe que o livro, ele é bem mais detalhado, mas mesmo assim no livro ele não conta como o ato em si foi feito. Ele nos mostra os momentos, eles mostram igual no filme, momentos antes e depois do ato. Mas no livro ele é bem mais detalhado, obviamente. Ele conta muitas coisas que no filme não aparecem, coisas que assim são não tão irrelevantes, não faz assim muita diferença de serem mostradas, mas que seria muito interessante. Porém, seria um filme bem extenso e talvez até cansativo, porque como eu já disse, não são coisas que fariam muita diferença na história, são mais memórias da Suzy de antes. E bom, o livro Uma Vida Interrompida, ele fala muito sobre, na verdade o livro inteiro, ele fala sobre a vida da Suzy após a morte dela, porque depois que ela morre, ela não aceita a morte dela, principalmente pelo fato de que o assassino dela, ele não é preso, ele não é julgado, porque ninguém na verdade sabe que foi ele que a matou. Por quê? A família dela, os pais dela, conversaram com esse vizinho uma vez. E ninguém viu eles, sei lá, conversando, ninguém sabia que esse homem, na verdade, esse Sr. Harvard, na verdade, ele já é um assassino de muitos e muitos anos, ele faz isso, ele abusa de crianças e depois mata elas. Porém, nunca descobriram, ele é tipo um serial killer que tem fetiche por crianças, entendeu? Uma coisa assim que eu acho muito escrota. Mas, enfim. O livro, ele se consiste mais em falar o que a Suzy sente depois da morte dela. O fato dela não querer largar a vida que ela tinha, dela começar a pensar na família, nos amigos, em tudo que ela ainda queria fazer. Principalmente no filme, a gente vê mais essa relação da Suzy com o pai. Vê que ela era mais próxima do pai, porque o pai a compreendia mais. Mas no livro, ela não foca muito apenas pro pai dela. Ela foca, assim, no geral, principalmente com a irmã. No livro, a gente vê uma relação com a irmã dela, assim, muito boa. Tipo, a gente vê, assim, que elas eram, não vou falar realmente irmãs, mas que elas tinham uma boa relação de irmãs. E no filme não mostra tanto, apesar de no filme a irmã dela tem, assim, um desfecho, assim, perfeito, que não é parecido com o do livro. Mas, bom, é parecido, mas não é igual no livro, né? Muitas coisas são diferentes. Gente, se minha voz estiver ruim, desculpa, porque eu tô falando com fone, porque tem uma criança ali fazendo bagunça. E porque eu tô meio gripada. E a minha cara tá assim, desse jeito, porque e deve estar brilhosa também, porque eu passei creme, né?
Mas deve estar assim, porque eu já tô quase pra dormir. Tô até já pode dormir, olha aí. Olha que bonitinho, roupinha de babadinho. Meio desnecessário isso, né? Mas ok. Voltando a falar sobre o livro, ele, como eu já falei, ele se trata basicamente da Suzy relembrando os momentos que aconteceu com ela, com os pais, com os irmãos, e ela falando sobre o céu dela. Porque na onde ela tá, digamos que todo mundo que morre tem um céu, antes de chegar no real céu, entendeu? É como se fosse 3 universos paralelos: a Terra, o céu de cada um e o céu onde todos estariam. E nesse céu dela, ela tem tudo do jeito que ela quer, sabe? Se ela imaginar, sei lá, um vestido azul marinho, puf, esse vestido aparece, entendeu? Mas uma coisa que a gente vê muito é ela sentindo a falta dos familiares dela. Exatamente quando ela pensa nos pais dela, e os pais delas não vão pro céu, entendem? Mesmo que seja algo onde tudo que ela pensa, tudo que ela quer apareça, quando ela pensa e quer que os pais delas estejam com ela, isso não acontece, entende? Daí o livro ele pega muito nessa parte do a gente dá valor depois que morre. Não que ela não dê valor nos pais dela antes, mas foca muito nisso, porque a gente nunca pensa, tipo, eu vou morrer amanhã, então eu tenho que melhorar a minha relação com os meus pais, entendem? E no livro a gente vê muito que ela pensa isso, tanto no livro quanto no filme. Ela pensa nas coisas que ela queria fazer depois que ela saísse do colegial, ela pensa no menino que ela gostava, mas que ela nunca teve coragem de falar exatamente o que ela sentia para aquele garoto. Ela pensa na irmã, ela pensava até no cachorro, ela pensava na relação com os pais dela, principalmente com a mãe dela, que era meio assim, vocês entenderam, né? Por isso até que no filme eles dão mais parecer, assim, pra relação com o pai, sobre parecer que ela sente mais saudade do pai. Mas, enfim, eu indico muito esse livro aqui, porque, gente, sério, depois que você lê esse livro e assistir o filme, você vai pensar no mundo de uma maneira, na vida em si, de uma maneira completamente diferente. Você vai começar a dar mais valor às coisas e perceber que talvez o que a gente vê como verdade não é total verdade. Porque o assassino dela não era o tipo de pessoa que você falava que ia assassinar ele. Tanto que os policiais fizeram uma entrevista não, foram até a casa dele, mas apenas uma vez, porque ele não era um suspeito. Entenderam? E também fala muito sobre a gente melhorar as nossas relações, sobre a gente conseguir até mesmo se expressar, porque antes dela morrer, ela fala que ela não conseguia se expressar muito bem com a mãe dela, não conseguia, sabe, que os pensamentos batessem. Mas que mesmo assim ela amava a mãe dela, ela amava o pai dela, e ela não queria ter que deixá-los tão cedo, porque ela pensava na faculdade. Enfim, ela pensava em tudo na vida que ela podia ter feito, antes de que ela podia ter feito, se ela não tivesse morrido, mas ela só começou a pensar exatamente quando ela morreu. Então, o livro Uma Vida Interrompida, ele é realmente algo assim pra gente refletir. Gente, eu amo essa capa, tá vendo? Aqui eu acho que é como se fosse uma representação da Suzy, mas, bom, no filme é mais bonita. Mas enfim, tanto o livro quanto o filme, ele traz pra gente uma ideia muito reflexiva sobre a gente cuidar do que a gente tem no momento. Não que não seja importante no futuro, mas é você aproveitar melhor os momentos em vez de só ficar pensando lá na frente ou então ficar muito pensando no passado. Porque eu acho o seguinte, gente, opinião minha. Eu acho que o passado a gente tem que sempre esquecer, mas não esquecer completamente. Eu acho que a gente tem que levar de memória, de lembrança pro nosso presente e guardar talvez pro futuro, entende? Porque, querendo ou não, a gente pode não estar vivo amanhã. Eu sei que muitas pessoas pensam num futuro, tipo, eu preciso fazer faculdade, eu tenho que fazer isso, mas vocês acabam esquecendo um pouco do presente. E se você pensa muito no futuro e esquece o presente, você não vive o presente. Se você não viveu o presente, não tem como você ser uma pessoa mais experiente pro seu futuro. Acho que vocês estão entendendo mais ou menos. Eu sou uma pessoa muito boa de dar conselhos. Mas enfim, eu indico muito pra vocês esse livro, porque realmente ele é muito bom e muito reflexivo. E acima de tudo, gente, porque como eu já falei, acima de tudo, esse é um livro que conta histórias que são muito reais. Histórias de não só adolescentes ou meninas, mas de pessoas que elas, digamos assim, que tem uma morte ruim. Por exemplo, ela foi abusada, ela foi estuprada, ela foi esquartejada.
Acho que eu não precisava dessa informação, principalmente se tem alguém comendo, né? Mas ok. Ela foi morta de uma maneira muito bruta e ela não aceitava a morte dela, ela não aceitava que o assassino dela não tinha sido preso. Então, acima de tudo, além de ser uma ficção, é algo muito verídico. Não que a história seja algo verídico. Porque é de fato não. É, de certa forma, uma história verídica. E bom, gente, essa foi a minha opinião sobre o livro. Ele é muito bom, ele faz a gente chorar em certas partes, mas ele é muito bom. O filme, eu creio que ele faz a gente chorar mais, porque literalmente, a gente interage com os personagens bem mais do que no livro. Pelo menos no livro, eu até imagino, assim, a cena, mais no filme, como a gente tá vendo a cena, então eu acho que é mais fácil de a gente ficar emocionado. Mas leia esse livro, gente, ele não é muito caro. Na internet eu achei ele a partir de R$29, R$34. Esse livro não é meu, ele é de uma amiga minha. Eu peguei ele emprestado. Mas, enfim, a gente acha pela internet, vocês podem achar em qualquer lugar. E, bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem outras resenhas de outros livros ou filmes, vocês podem falar aqui comigo, né, nos comentários. E, bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sayonara!